Bom dia a todos, irmãos. Pai seja convosco. A paz do Senhor para todos nós. Um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo ao meu dia, a mais um dia, mais um momento com o Senhor. Fica à vontade, nos conduz. Coloca as palavras certas ao meu coração. Me ajuda no dia de hoje. E obrigada porque eu creio, tenho certeza, que o Senhor estará com cada um, nos ajudando, nos conduzindo, nos dando força, levantando e, acima de tudo, cuidando de cada um de nós. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, com o tema Aprendendo Humildade. E talvez você possa ter dito aí, como eu pensei, mas eu já escuto tanto sobre humildade. É capaz de agora eu estar precisando mudar um pouquinho. De jeito nenhum. Quanto mais aprendermos humildade em nossa vida. Eita Deus. Mais é necessário. Quanto mais reconhecemos que precisamos aprender, precisamos nos preparar, precisamos estar atentos, quanto mais, melhor e sempre. O orgulho, a soberba e a arrogância é que vai preceder, a desgraça. Enquanto nós nos permanecermos humildes, aprendendo até com os erros dos outros, como a mensagem hoje aqui, a palavra hoje aqui, nos manterá no lugar seguro. Vamos à leitura. Versículo 1 diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação de que fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eita, papai. Irmãos, deixa eu só trazer um lembrete aqui para nossa memória. Algumas pessoas ainda podem falar e dizer assim: eita, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta, tá? Quem tenta é o inimigo. O Senhor pode testar a sua fé, o Senhor pode lhe colocar à prova, mas a tentação ao pecado, só quem tenta é o inimigo. O Senhor, Ele pode, não vou dizer permitir, Ele pode deixar por algum tempo que o inimigo influencie, mas Ele aqui na própria palavra diz que Ele não vai deixar além do que você possa suportar.
Ele não vai permitir. Agora, se você fraquejar, se você falhar e se você fracassar, aí você cai no laço do inimigo. Mas não é o Senhor que tenta. Se você estiver passando por algum momento aí de tentação ao pecado, ao erro, pode ter certeza, isso não vem do Senhor. Ele vai livrar, o Senhor vai livrar. Ele vai te dar força para você se sustentar. Agora você também olhe para trás, como diz a palavra, lembre-se do que já aconteceu com alguém. Eu sempre gosto de lembrar dessa frase. É melhor a gente aprender com os erros de outras pessoas do que passarmos nós pelos erros. Então tenha sabedoria de aprender com os erros de outras pessoas, porque nos torna protegido. Mas se você não reconhece erros passados, outras pessoas que já viveram esse mesmo erro, ou se você acha autossuficiente demais, forte demais, inteligente demais, sábio demais, tudo demais, o que vai possivelmente acontecer? Você vai olhar e vai dizer, não, uma dessa eu não caía nunca. Uma dessa não aconteceria comigo. Ser enganado desse jeito, isso não aconteceria comigo, não. E que orgulho, que soberba, que arrogância. Não é muito melhor olhar e dizer, caramba, deixa eu aprender aqui para que isso não venha acontecer comigo. Porque eu sou falho, eu posso sim errar, pode vir uma fraqueza. Então deixa eu aprender. Deixa eu aprender aqui com esse exemplo. E Paulo aqui traz essa instrução. Olha, meus amigos, olha para o que aconteceu com o povo lá no deserto. Olha que eles já caíram. E sabe o que eu gosto de ver assim, por exemplo? Eu penso assim, poxa, aquele pessoal lá do deserto viu tanto milagre, viu tanta coisa, viu tanto Deus fazendo por eles. Como é que mesmo assim eles se desviavam? Viu tanta mão de Deus fazendo tantas coisas assim inexplicáveis, abrir o mar, tirar água de uma rocha, mandar o maná, foram tantas outras coisas. Olhar para uma serpente numa cruz e ser curado. Foram tantos outros milagres e mesmo assim se desviaram desse Deus poderoso. Não reconheceram. E aí, claro, vieram as consequências. E é interessante como diz aqui, não testa a paciência de Jesus. Não testa a paciência de Deus, não. Porque assim, ele é bom, misericordioso, maravilhoso, mas ele é justo. Ele se irou. E quando cai a ira de Deus, meus irmãos, eu não quero estar perto, não. Mas assim, a palavra está tão clara aqui quando nos ensina a aprender os erros, com os erros dele, para que nós não venhamos a também cometer os mesmos erros. E principalmente, cuidar da nossa própria vida, sabendo que se outras pessoas caíram, se aconteceu com outras pessoas, eu posso também ser uma delas. Pode acontecer comigo. Eu não estou sendo, não vou dizer orgulhoso e arrogante, mas eu não vou ser doida o suficiente para achar que eu sou diferente de qualquer ser humano, sou a super mulher e que nada vai me atingir, me influenciar no sentido de fazer pecar. Então eu tenho que estar atento, sim. E é muito melhor eu, então, aprender com os erros dos outros do que eu cair no erro. E aqui no devocional eu trouxe uma frase. Que essa frase me fez pensar até o momento de começar gravando. A pergunta, né? Uma pergunta. Qual é o pecado que você tem certeza que jamais cometerá? Pensa aí você comigo.
Qual é o pecado hoje que você tem na sua mente aí? Ou quais pecados, se você já traz alguns à memória? O que é que você tanto diz para você mesmo, para outras pessoas, que você jamais vai fazer? Não sei. Consumir algo, trair, roubar, matar. O que é que você diz? Que isso nunca vou fazer. E aí ele traz uma palavra logo depois. Cuidado. Cuidado para que não caia. Porque quanto mais nós acharmos que somos fortes, podemos, nada me detém, não, tudo eu, a gente começa a acreditar que é na nossa força e não na força de Deus. E se eu aprendo, se alguém cometeu, se alguém caiu, se alguém que estava de pé caiu, eu tenho que cuidar para que isso não aconteça comigo. Porque eu posso, como ser humano falho, vir um dia a errar. Então eu tenho que ter cuidado, humildade e dizer assim: eu vou aprender de novo. Eu vou aprender a todos os dias fugir desse pecado, fugir dessa tentação, ser forte no Senhor. Não vou pôr Deus à prova. E tem tantas outras coisas que podemos aprender, não só com a palavra, mas com os exemplos, principalmente em nossa volta. Melhor aprender com os exemplos do que aprender na própria carne, que aí a dor é maior. Então, se a gente pode aprender com o erro do outro, nós diminuímos o nosso sofrimento. Sabe, teve um dia que eu escutei de pessoas dizer assim: ah, como é que as pessoas caem nesses golpes, né, de WhatsApp, de internet, e termina sendo enganado, cai no golpe. E aí a pessoa falou assim: isso, rapaz, para isso acontecer comigo, tem que ser um negócio muito diferente, porque eu não caio numa dessa não. E sempre dizia assim: numa dessa eu não vou cair. Até que um dia caiu. Então, meus irmãos, a gente nunca tá tão seguro que a gente não possa cair. Então a gente tem que cuidar e vigiar todo o tempo. Traz humildade para o coração. Trazer humildade para o coração e reconhecer: eu posso sim ser falho, fraco, posso cair. Então, Senhor, me dá a tua força. Fica comigo, me segura, me sustenta, não me afasta, me deixa perto, me deixa aqui aprendendo, me mantém de pé. O temor ao Senhor vai ser realmente a nossa força, sabendo que Ele sim é que é todo poderoso, Ele sim é que não erra, não falha, e Ele é que pode nos ajudar cada dia mais, livrando, como a palavra diz aqui, que Ele não vai permitir que o mal, né, que a tentação, seja mais forte do que nós. Então, simbora orar, porque só esse Deus mesmo para a gente se segurar nele. Deus maravilhoso, meu Pai, meu soberano Senhor, Pai querido, obrigada, obrigada pelo abrir de olhos do hoje, por abrir os nossos olhos, por nos ensinar a permanecer vigilantes, permanecer de pé, aprendendo com exemplos de outras pessoas. Obrigada por deixar esse registro, Senhor, das pessoas que te conheceram tão de perto, mas ao mesmo tempo se perderam. Se perderam no deserto, se perderam no meio do caminho. E assim podemos aprender, posso aprender a não me afastar, não me distanciar, permanecer no Senhor com muita humildade. Senhor, nos perdoa, me perdoa, Pai.
por às vezes permitir ainda orgulho, soberba, arrogância, ainda entrar em meu coração. Que o Senhor possa me ajudar toda vez que chegar isso sobre minha vida ainda, que o Senhor me traga à memória. Traga em mim o sentimento para não deixar, não permitir, Pai. Seja lá o que for, da besteirinha a algo mais sério. Que todos os dias meu coração seja transformado com muita humildade. Não só para desfrutar de tudo que o Senhor pode nos dar, me dar. Segurança, amor, conforto, não sei. Mas principalmente por saber que é com humildade que eu vou me manter segura aqui. Sabendo que eu não vou me desviar do caminho, não vou me afastar do Senhor, não vou achar que posso ser melhor do que o Senhor. Porque o orgulho, a soberba, leva para esse caminho, Pai. Achar que sou tudo eu. Eu não quero, Senhor. Eu sei que tudo é o Senhor em minha vida. E que sem o Senhor, eu não daria conta. Sem o Senhor, eu não estaria de pé. Sem o Senhor, eu não sei nem onde eu estaria. Se não fosse tua misericórdia. Se não fosse tua mão me sustentando para ficar de pé. Então, Pai, me ajuda. Mais um pouco. Mais um pouco. Ajuda cada irmão que pode estar se sentindo fraco. Ajuda a ficarmos de pé. Ajuda-nos a aprender com os exemplos dos nossos antepassados, na palavra, nos exemplos à nossa volta, para que não precisamos vir a sofrer pelo menos por esse mal. Que se for para passar por algum aprendizado, que eu sei que é necessário e que vamos passar sim, por vários ensinamentos, que não seja por quem já passou por algo, e sim por nunca termos vivido isso, nunca termos ouvido, escutado. Mas pelo que já ouvimos, já aprendemos, nos mantém seguros, Senhor. Nos ajuda a permanecer de pé, nos ajuda com tua força. Direciona os meus olhos sempre ao Senhor, para que eu possa permanecer assim. E que cada irmão também, Pai. Que nós possamos permitir ser ensinados pelos exemplos de outras pessoas. E dessa forma se manter cada vez mais firmes. Senhor, um pedido extra de hoje. Não afasta não vou dizer afasta, mas Pai, tira o inimigo do derredor. Não deixa ele tentar. Não deixa ele ficar cutucando, Pai. Afasta cada um de nós. Blinda. Coloca um muro de proteção como o Senhor colocou para Jó. Antes do inimigo querer tentar. Permanece-nos nesse lugar seguro. Desde que nós já tenhamos aprendido a lição. Mantém-nos nesse lugar seguro, Pai. Mas que sempre seja feita a tua vontade. Que sempre seja a tua vontade superior à nossa. E que sim, se nós estivermos fugindo do controle, do caminho, que a tua vontade seja soberana. Desde que estejamos no Senhor. Fica à vontade para nos ensinar. Fica à vontade para trazer a nossa memória, Pai. Os nossos erros, nossas tentações, nossos pecados. Para que venhamos sim, a cada dia, um dia de cada vez, nos manter de pé e não venhamos a cair.
Mas eu sei que se acontecer de cairmos, o Senhor estará ao nosso lado para nos levantar e nos sustentar em todo o tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar conosco. Obrigada por nos ensinar com tanta humildade. E se tem exemplo que eu quero seguir, é olhar sempre, sempre para o Senhor. E se teve alguém que foi todo-poderoso, que é todo-poderoso, capaz de tudo, e mesmo assim foi humilde, mais humilde do que qualquer outro, foi o Senhor. E é com o Senhor que eu desejo estar todos os dias da minha vida e aprendendo com o Senhor. Obrigada por me ensinar hoje, Pai, a manter-me vigilante em pensamentos, em atitudes, em palavras, para que eu não venha a cometer nenhum mal. Eu te agradeço, Pai, e que assim seja na vida de cada irmão. Que venhamos estar atentos para afastar um pouquinho todos os dias o mal da nossa vida. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.